magistrado sobre a sua capacidade, se o povo escolheu esse magistrado para decidir sobre a sua vida. Então, uma questão de soberania do próprio Estado e uma questão muito particular americana. Então, o CNJ ele traz certas novidades, certas coisas que acabam desprestigiando aquele que, no concerto democrático, deve ser protagonista de uma das funções mais elevadas do Estado, que é decidir as questões que lhe são colocadas. Então, quando você vulgariza, quando você divulga sem que haja uma prévia apuração, episódios ligados a fatos encontrados pelo CNJ em determinado Estado, não é? E isso provoca o desprestígio para um dos poderes do Estado. E se você remove, desprestigia a autoridade, como é que você vai devolver depois credibilidade para essa autoridade que foi, de algum modo, desprestigiada publicamente? Então, a atividade do CNJ, ela deve ter o seu lado ribalta, mas o seu lado que prestigia a instituição Poder Judiciário. A sua parte censória, ela tem que, primeiro, passar por uma dilapidação, por uma lapidação interna, não é? Para poder depois ser divulgado. Você não pode jogar de forma incontrolada para a mídia episódios achados aqui e acolá, no norte e nordeste do país, como se o Brasil fosse uma república das bananas. Eu acho que quando a gente produz notícia para a mídia, nós temos que saber que as nossas notícias são lidas lá nos Estados Unidos da América, na Europa, na Ásia, por pessoas que têm perfeito domínio daquilo que está sendo dito. Eu uma vez tive um debate na Assembleia Legislativa sobre orçamento e eu dizia qual a impressão que vai ter um investidor, que terá um investidor estrangeiro, quando olha para o nosso orçamento e vê lá R$ 500 como verba de investimento em justiça. Eu falei, eu não vou colocar meu capital nesse país. Não, né? Aparentemente não é um país sério. Né? No jogo da matemática e do orçamento, isso pode até, vamos dizer, ter uma explicação matemática, orçamentária, porque depois você suplementa por A, por B, por C. Mas hoje nós vivemos numa sociedade global, uma sociedade do mundo instantâneo. E eu vejo lá na América, nos Estados Unidos, aquilo que está acontecendo aqui agora, não é? Estando mesmo a 12 horas de avião de São Paulo, lá em Los Angeles, onde eu estava há pouco tempo, visitando a minha filha que mora lá. Então, eu fico às vezes... E a informação vai online. Milésimos de segundo. Exato. Então, eu fico muito impressionado quando nós tratamos com instituições. Nós temos que olhar para essas instituições como um neurocirurgião quando vai operar o cérebro de alguém. E eu posso falar isso porque eu fui advogado de uma equipe de neurocirurgia em São Paulo, quando eu era ainda um advogado. E eu sei da delicadeza, naquela época que não tinha tanta técnica como tem hoje, da delicadeza dos movimentos de uma cirurgia. Um erro numa cirurgia dessa pode deixar a pessoa cega, paralítica, provocar a morte. Não é? Então, o que nós temos que ver, e eu quero reiterar aqui o meu apreço por todos os integrantes do CNJ, não é? São cidadãos realmente empenhados em melhorar o judiciário brasileiro, mas eu acho que nós temos que rever alguns aspectos para melhorar, não o CNJ, mas melhorar a própria justiça. Nem a própria justiça, para melhorar a democracia brasileira. Tá. Me impressiona que nós violemos garantias e prerrogativas do regime democrático. Tá certo. Doutor Calandra, vou pedir sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Henrique Nelson Calandra, ex-presidente da PAMARS. Doutor Calandra, o senhor conseguiu uma matemática difícil de se encontrar, porque para o administrador, normalmente tem que se eleger uma prioridade. Olha, meu foco vai ser na administração, meu foco vai ser no institucional, meu foco vai ser
na própria valorização do juiz. E o senhor conseguiu resultados expressivos em cada um desses campos. Para citar pouco, aumentou o quadro associativo, a Pamages saltou para mais de 3 mil associados, uma prova cabal de que a gestão do senhor foi aprovada, não é nem os 97%. São esses juízes que migraram, que voltaram a ter a Pamages como liderança. Na parte administrativa, o senhor, como bem lembrou, conseguiu reformar vários prédios, deixar todos os prédios da Pamages em ordem. E no âmbito institucional, vitórias importantíssimas, né? O senhor acabou conduzindo várias outras entidades na questão dos subsídios aqui em São Paulo, reformas legislativas em Brasília, a própria majoração dos subsídios do STF contou com a presença muito forte do senhor. Qual que é a mágica para se obter tudo isso, doutor Calandra? Trabalhar 20 horas por dia. Essa é a lógica. E dormir 4 horas por noite, quando dorme. Então, nós fizemos uma atividade muito intensa. Mas, sobretudo, uma equipe, né? Eu acho que o mérito disso não é pessoal meu, né? O importante é que nós construímos uma equipe, essa equipe trabalhou de modo intenso. Inclusive, o próprio Luciano nos ajudou nesse trabalho de modo muito intenso e fazendo o impossível. Eu me lembro de um magistrado que foi gravemente ofendido no exercício das suas funções aqui no interior de São Paulo. Nossa equipe se deslocou para lá e até mesmo um edital, um jornal com apoio da Academia Paulista de Imprensa, foi editado para dar resposta a um jornal local. Até panfletar nós fizemos. Então, eu acho que isso é associativismo. Eu me recordo de uma comarca do interior, bem distante, quase 600 quilômetros de São Paulo, onde eu encontro um colega que diz: Calandra, eu estava há vários anos afastado da Pamages, mas eu estou me sentindo realmente representado. Está aqui meu pedido de volta para o quadro de associados. E isso foram dezenas, centenas de colegas que fizeram, porque nós mostramos que o importante não é o presidente, não é o presidente que tem que ter ribalta, o importante é o associado. E nós trabalhamos mirando num só alvo. Nesse caso, você sentiu mais ou menos como na parábola do filho pródigo? Você vendo um juiz que às vezes, por uma razão, às vezes até com razão, deixou a Pamages, mas devia estar lutando ali para tentar mudar o estado das coisas, ele volta para a Pamages. O senhor se sentiu realizado profissionalmente enquanto líder dessa entidade? Eu acho que isso é a concretização de um sonho, né? Eu fui construindo esse trabalho ao longo dos anos. Foram mais de 20 anos de caminhada para chegar à presidência da Pamages. E somando forças, não dividindo a nossa categoria, não criando pontos de confronto com outros colegas, mas acolhendo a todos num coração muito grande, que é o coração associativo, não é? E isso nos permitiu um grande sucesso. Eu acho que não tem recompensa maior do que você encontrar aquele que estava afastado há anos e te dar um abraço e falar: Calandra, eu estou me sentindo representado pela sua diretoria, eu quero voltar para a Pamages, está aqui meu pedido. Tá? Doutor Calandra, ainda nessa esteira, o Prêmio Novare é a maior premiação que se tem, não só no Brasil, às vezes vou até arriscar, acho que não há um paralelo na América Latina de uma premiação tão rigorosa, tão rígida quanto o Prêmio Novare. E esse Prêmio Novare, edição sim, edição também, traz destaques da magistratura de São Paulo. Há um juiz de São Carlos, que fez um trabalho belíssimo, Galhardo, Dr. Galhardo, fez um trabalho belíssimo na recuperação de jovens infratores, junto à igreja, estabeleceu um núcleo social muito forte. Dr. Gandini, esse aí é companheiro de 4 costados do senhor.